Está entrando no ar Saúde Mental e Resiliência, ensinando você o cuidado que deves ter com sua saúde mental e psicológica, ajudando a se preparar e lutar pela vida. Com você, no ar, programa Saúde Mental e Resiliência, aqui na Boa Notícia FM. Boa noite, caro ouvinte da Rádio Boa Notícia FM. Boa noite, caro seguidor do canal Saúde Mental e Resiliência. Estamos de volta com a nossa programação aqui na Rádio Boa Notícia FM. Hoje vamos estar conversando sobre o purgatório. Purgatório como condição existencial, estado espiritual, psicológico e emocional que todos nós, de uma certa forma, passamos em nossa vida, experimentamos em nossa vida. O termo purgatório vem da tradição cristã, da religião, e é um tema que às vezes inquieta muitas pessoas, porque as questões são questões que transcendem a realidade da temporalidade, entra na questão da existencialidade e também da transcendência do aspecto escatológico. Como não podemos ajuizar de uma forma precisa sobre os assuntos escatológicos, que são assuntos últimos, realidades que transcendem a nossa condição humana, que diz respeito às questões eternas, existenciais, está num outro ambiente. Então, a intenção não é trazer uma resposta definitiva sobre esse assunto, mas trazer uma reflexão, dentre outras, sobre a questão do purgatório e como podemos estar gerenciando esse estado de purgação em nossa vida para que o nosso bem-estar, nossa saúde física e mental possa estar em harmonia. Então fique conosco aqui hoje nesse nosso programa que traz como tema aí o purgatório e a resiliência, o purgatório e a resiliência. Então nós vamos para a nossa meditação do dia. O evangelho de hoje é o evangelho de Lucas, o evangelho de Lucas 16, 19 a 31, O Senhor esteja convosco. Naquele tempo disse Jesus aos fariseus: havia um homem rico que se vestia de púrpura e linho finíssimo e que todos os dias se banqueteava e se regalava. Havia também um mendigo por nome Lázaro, todo coberto de chagas, que estava deitado à porta do rico. Ele evidentemente desejava matar a fome com as migalhas que caíam da mesa do rico. Até os cães iam lamber-lhe as chagas. Ora, aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos ao seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. E estando ele nos tormentos do inferno, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Gritou então: Pai Abraão, compadece-te de mim e manda Lázaro que molhe em água a ponta de seu dedo, a fim de me refrescar a língua, pois sou cruelmente atormentado nestas chamas. Abraão, porém, replicou: Filho, lembra-te de que recebeste teus bens em vida, mas Lázaro males. Por isso ele agora aqui é consolado, mas tu estás em tormento. Além de tudo, há entre nós e vós um grande abismo, de maneira que os que querem passar daqui para vós não o podem, nem os de lá passar para cá. O rico disse: Rogo-te então, pai, que mandes Lázaro à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para lhes testemunhar, para que não aconteça virem também eles para este lugar de tormentos. Abraão respondeu: Eles lá têm Moisés e os profetas, ouçam-nos.
O rico replicou: não, pai Abraão, mas se for a eles algum dos mortos, arrepender-se-ão. Abraão respondeu-lhe: se não ouvirem a Moisés e os profetas, tampouco se deixarão convencer, ainda que ressuscite algum dos mortos. Palavra da salvação. Então, caros ouvintes, o texto de hoje, esse texto já bastante conhecido de todos nós, texto do rico e o pobre Lázaro, mostrando a diferença social, a diferença econômica aqui na nossa realidade temporal, um certo desprezo do rico para com o pobre Lázaro, né, que mendigava alimentos por motivos que nós não conhecemos. O pobre vivia uma situação difícil, né, uma situação difícil, sem ter acesso às condições mínimas, né, para viver com dignidade aqui na nossa realidade temporal. O fato é que o rico, também não sabemos como conseguiu a sua riqueza, os seus bens, e o fato é que o pobre necessitava do rico, né, e de uma certa forma dava oportunidade para o rico ser generoso, né, compartilhar um pouco daquilo que tinha, né, se sensibilizando com a situação daquele pobre mendigo, mas não fez. O fato, conta o texto, é que ambos morreram, né, e diz logo de imediato que o pobre Lázaro foi direto para o seio de Abraão, né, junto do seu pai Abraão, enfim, para o céu, para a eternidade. E o pobre, aliás, o rico foi sepultado, né? O rico foi sepultado. E conta o texto que ambos estavam em realidades diferentes, né? Um foi para o céu e outro foi para o inferno. E que entre estas duas realidades atemporais há um abismo, né? De modo que um não pode passar de um lado para o outro. Depois da súplica do rico por um pouco de água, né, que pede que Lázaro molhe a ponta do dedo e toque na sua língua para que ele pudesse se confortar diante de tanta dor, de tanto sofrimento que ele estava passando. Mas o diálogo entre essas duas realidades acontece, né? Então, no texto, Abraão, né, coloca lá, né, nós vamos ver que gritou, né, que o rico gritou, né, pai Abraão, compadece-te de mim e manda Lázaro, né, que molhe em água a ponta de seu dedo, a fim de me refrescar a língua, pois sou cruelmente atormentado nestas chamas. Então Abraão fala, né? Então há um diálogo, né, entre alguém que está de um lado da eternidade no céu e alguém que está no inferno, né? Há essa possibilidade de diálogo aqui no texto, né? E nesta conversa, Abraão deixa claro que esta realidade, esse abismo é intransponível. O rico suplica que alguém seja enviado na terra para que conte, né, aos seus familiares. Ele pensa nos seus familiares, nos seus irmãos, né, para que eles escutem e não tenham um destino tão cruel como ele teve. Mas Abraão deixa claro que não, né? Eles já têm pessoas aqui, se não foram capazes de ouvir a Moisés e os profetas, enfim, como é que vão ouvir uma pessoa que ressuscitou dos mortos, né? Se alguém ressuscitasse dos mortos voltasse dos mortos para a realidade temporal, né? O texto é um texto que dá muita discussão, né?
O fato é que há uma agonia, há uma dor, há um sofrimento na alma, no espírito do rico. E a pergunta que nos fazemos é possível reverter esta situação? É possível acalmar esta dor existencial, este sofrimento após a morte? Então nós vamos estar vendo aqui algumas teorias, algumas orientações teológicas a respeito do purgatório. Vamos para a nossa oração do dia. Ó Deus, que amais e restaurais a inocência, orientai para vós os corações dos vossos filhos e filhas, para que, renovados pelo vosso Espírito, sejamos firmes na fé e eficientes nas obras. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Então, caro ouvinte, estamos aqui de volta, retomando o nosso tema, que já foi uma introdução, o Evangelho de hoje, o Evangelho de Lucas, com a história do rico e do pobre Lázaro, nos introduz na nossa reflexão de hoje, que é sobre purgatório e resiliência, esta capacidade de se refazer, esta capacidade de se restaurar aqui na nossa realidade temporal, de estar nos convertendo cotidianamente, e superando as dificuldades da nossa vida. Então, a pergunta que o texto publicado no site Aletheia, aí no dia 14 de dezembro de 2020, diz o seguinte: será que todos nós, quando morremos, já estamos plenamente convertidos a Deus? O que acontece com as almas que precisam se purificar? O que acontece com as almas que precisam se purificar? Vamos procurar uma resposta para esta pergunta que o autor se coloca, e que é um tema que talvez possa nos interessar, possa interessar a você. Bem, vamos ao texto. Abre aspas. Muitos se perguntam se o purgatório realmente existe. O purgatório realmente existe. O purgatório, antes de continuar o texto, vamos tentar clarear um pouco aqui o purgatório. Então, o purgatório é um estado, é um processo de purificação ou castigo temporário em que as almas daqueles que morreram em estado de graça são preparadas para o reino dos céus. Uma alusão à existência do purgatório vamos encontrar em 1 Coríntios, na carta a 1 Coríntios 3, 17 a 15. Você pode estar verificando aí esta alusão ao purgatório. Bem, mas pensemos sinceramente, será que todas as coisas sujas que acumulamos em nossas vidas se tornarão de repente irrelevantes? Para a Igreja Católica, o purgatório é um estado no qual as almas dos defuntos passam por um processo de purificação a fim de obter a santidade necessária para entrar na alegria do céu. É a ocasião final que Deus dá às pessoas de se habilitarem para a comunhão plena com Ele. Assim, o purgatório é a última conversão na morte. O modo de viver de cada pessoa não é irrelevante. A morte não é uma esponja que simplesmente apaga todo o mal feito e todo o pecado cometido. Raros são os que na morte estão de fato de tal forma purificados que podem mergulhar direto na santidade de Deus. A graça de Deus que salva não prescinde da justiça. A graça de Deus que salva não prescinde da justiça. Bem, vamos para as opções de vida que o texto aborda. Quando uma pessoa morre,
Sua opção de vida torna-se definitiva. Porém, podem existir pessoas que levaram uma vida puríssima, tendo morrido na graça e na amizade de Deus, estando totalmente purificadas. A igreja ensina que tais pessoas seguem imediatamente para o céu. No outro extremo desse caso, pode existir aqueles que morreram tendo cometido faltas muito graves, sem terem se arrependido e acolhido o amor misericordioso de Deus. Estes passariam ao estado de autoexclusão definitiva da comunhão com Deus, chamado de inferno. Observando as duas situações acima, não é difícil perceber que nenhuma delas é a mais comum. O coração do homem vive constantemente em luta perante suas limitações e negações em acolher o amor de Deus de forma plena. Inclinações compatíveis com a santidade de Deus. Em sua carta Spe Salve, o Papa Bento XVI reconhece na maioria dos homens, ele diz, na maioria dos homens perdura no mais profundo da sua essência uma derradeira abertura interior para a verdade, para o amor, para Deus. Porém, nas opções concretas da vida, essa abertura para Deus é sepultada sob repetidos compromissos com o mal. Muita sujeira cobre a pureza da qual, contudo, permanece a sede. Citação aí do Papa Bento XVI. Mesmo aqueles que buscam viver a sua vida em amizade com Deus não estão totalmente isentos de apresentar inclinações desregradas, falhas em sua constituição humana, ou seja, características incompatíveis com a santidade de Deus. Quantas vezes aquilo que chamamos de virtude não é, na verdade, um culto próprio ao eu? Quantas vezes a prudência não se revela numa forma de covardia? A virilidade, a arrogância, a parcimônia, a avareza e a caridade, uma forma de esbanjamento, E aí nós vamos encontrar no texto de Schmus, Katholische Dogmatik, um dogmático alemão, que vai fazer esta citação. Quantas vezes em nossos corações não se instalam egoísmo, orgulho, vaidade, negligência, infidelidade? Aí vem o aspecto graça sim, mas com justiça. Então, pergunta o Papa, o que acontece a tais indivíduos quando comparece diante do juiz? Será que todas as coisas imundas que acumularam na sua vida se tornarão de repente irrelevantes? O Papa tem aqui em mente a questão da justiça. A graça de Deus, seu socorro gratuito que salva o homem, não exclui a justiça. A graça não é uma esponja que apaga tudo o que foi feito de mal no mundo, de modo que, ao final, tudo tenha o mesmo valor. A compenetração da graça e da justiça ensina que o nosso modo de viver não é irrelevante, ou seja, que o mal que cometemos e o pecado dos homens não é simplesmente esquecido. O ensino católico considera que o ser humano, na morte, ainda tem uma ocasião para se purificar e atingir o grau de santidade necessário para entrar no céu. O purgatório é exatamente esse estado em que as almas dos defuntos se purificam,
não é uma câmara de tortura e não deve causar medo. O purgatório é uma derradeira oportunidade para a pessoa tornar-se plena e evoluir até as últimas possibilidades do seu ser. Então, nós já vemos aqui uma visão positiva, do purgatório. Aí vem o ser humano é dotado de liberdade. O mal do mundo e de nossos corações não fica simplesmente esquecido com a morte. Deus não é apenas graça, mas também justiça. E toda pessoa sendo dotada de liberdade é, ao final, responsável por suas escolhas e atitudes. Sendo assim, aqueles que morrem na graça e na amizade com Deus, mas não estão completamente purificados, têm a oportunidade de passar por esta purificação após a morte. O ensino católico considera que o destino do ser humano na morte não alcança um ponto final estático da evolução, ou seja, é possível realizar um caminho de aperfeiçoamento, de conversão e purificação depois da morte. Purgatório existe e é a oportunidade de última conversão. É o título aqui desse texto. Trata-se da última conversão da pessoa. Diante de Deus, da morte, cada um deve abrir mão de forma radical de todo orgulho e egoísmo, entregando-se incondicionalmente ao Senhor, depositando nele toda a esperança. Deve abandonar tudo o que impossibilita amar a Deus com todo o coração. A este último ato da evolução humana, esta conversão derradeira e purificação para mergulhar na comunhão com Deus e com a igreja, chamado de purgatório. É exatamente na morte, por ocasião do encontro com Deus, que cada pessoa experimentará com intensidade nunca antes conhecida o significado de sua vida vivida. E dependendo do que ela tiver feito de si durante esta vida, dependendo também do que ela tiver feito a outras pessoas e com as situações históricas e estruturais daquela vida, sua união com Deus também será ligada a uma purificação experimentada de maneira mais ou menos dolorosa, afirma o teólogo Renaud Blanc no livro Escatologia da Pessoa. Aí vem aqui outro subtítulo, a oportunidade de purificação. Esta purificação é a última oportunidade dada ao homem de cumprimento do plano de Deus, em que sejamos conformes à imagem do seu Filho, a fim de que seja o primogênito entre muitos irmãos. Aí Romanos 8:29. Assim, o purgatório não deve ser visto como uma câmara de tortura cósmica e nem deve causar medo. O purgatório é, no fundo, retirado ato de salvação de Deus, a fim de que o homem possa ser salvo. Uma citação de Blanc. A oferta de Deus com o purgatório configura-se então como uma etapa para a pessoa tornar-se plena, evoluir até as últimas possibilidades do seu ser, alcançar a plena realização de todas as suas capacidades, estando apta assim para entrar no céu e na santidade de Deus. A imagem do fogo associada ao purgatório pode ser interpretada com o próprio Cristo, que vem para nos salvar. No encontro com Ele, toda falsidade vem abaixo e seu olhar nos cura com o apelo do fogo. Outro subtítulo:
fogo transformador que existe no purgatório. Sobre a imagem do purgatório ser associada ao fogo, Bento XVI assinala que alguns teólogos recentes são do parecer de que o fogo que simultaneamente queima e salva é o próprio Cristo, o juiz e salvador. Isso aí está no documento do Papa, e na Spe Salve, número 47. Diante do olhar de Cristo, toda falsidade vem abaixo. É o encontro com Ele que, queimando-nos, nos transforma e liberta para nos tornar verdadeiramente nós mesmos. Nesse momento, as coisas edificadas durante a vida podem se revelar, né? Palha seca e desmoronar. Porém, na dor, este encontro em que o impuro e o nocivo do nosso ser se tornam evidentes, está a salvação. O olhar de Cristo, o que do seu coração, cura-nos através de uma transformação certamente dolorosa, como pelo fogo. Contudo, há uma experiência nova, né? Há uma experiência nova, que é uma experiência nova, né? Nesse permanecer dessa criatura nova, né? É uma dor, que diz o texto, uma dor feliz, em que o poder santo do seu amor nos penetra como chama, né? Bento XVI explica ainda que o pecado do homem já foi queimado na paixão de Cristo, e no momento do juízo experimentamos e acolhemos este prevalecedor do seu amor sobre todo o mal no mundo e em nós. Nós vamos agora para um outro subtítulo que diz: doutrina de que existe o purgatório vem de ideia bíblica, né? Doutrina de que existe purgatório vem de ideia bíblica. A doutrina do purgatório é uma consequência lógica da ideia bíblica de que Deus exige a expiação dos pecados. Ela traz referências a certos trechos da Escritura, a tradição da Igreja e a prática da oração pelos defuntos. Essa ideia foi sistematizada a partir do Segundo Concílio de Leão, em 1274. O Papa Bento XVI a retomou em sua encíclica sobre a esperança cristã, Spe Salve, publicado em 2007. O termo purgatório designa uma noção teológica elaborada a partir da Idade Média no Ocidente. Nomeia o estado em que se encontram as almas dos defuntos que estão num estado provisório devido ao fato de não estarem aptas a entrar imediatamente na visão de Deus. O pensamento católico assinala o dogma do purgatório com consequência lógica da doutrina bíblica segundo a qual Deus exige do homem a expiação pessoal pelas suas faltas cometidas. No Antigo Testamento, considera-se a passagem mais significativa para ilustrar essa ideia em 2 Macabeus 12, 39 a 46, em que Judas Macabeu mandou que se celebrasse pelos mortos um sacrifício expiatório para que fossem absolvidos de seu pecado. Já Paulo, em 1 Coríntios 3, de 10 a 15, fala de uma salvação como que através do fogo. Até o século IV, a fé no purgatório é atestada pelos sufrágios que os cristãos faziam por seus defuntos, ou seja, as orações pelas almas que ainda não tinham entrado no céu e poderiam ser
ajudadas nisso pelos fiéis vivos. Santo Agostinho e outros grandes teólogos dos inícios da Igreja assinalam a existência de penas expiatórias depois da morte. Nesse âmbito, o texto de Paulo, que fala da salvação, como que através do fogo, é frequentemente citado. Diante de um crescente interesse pelo tema do purgatório na Idade Média, o magistério da Igreja passou a estruturar essa doutrina. O Segundo Concílio de Leão, em 1274, fala de penas purgatórias. O Concílio de Florença, em 1438, também assinala uma purificação após a morte por penas purgatoriais. Mas é o Concílio de Trento, em 1547, que vai registrar expressamente a doutrina, afirmando que o pecado acarreta uma pena que tem que ser expiada, seja neste mundo, seja no outro, no purgatório. Trata-se, portanto, de uma doutrina católica que não foi acolhida nem pelas igrejas do Oriente, nem pelos protestantes, né? Então, sobre esse tema do purgatório, né? Então, as igrejas do Oriente, né? Os católicos do Oriente e também os protestantes ali, uma parte, né? Então não aceitaram de imediato. É uma doutrina que tem muitas discussões, né, a respeito do purgatório. Bem, o magistério recente da Igreja Católica. O ensinamento mais recente da Igreja Católica reafirma a doutrina do purgatório. O Catecismo da Igreja Católica, 1992, assinala sua fundamentação nas escrituras, nos concílios e na prática da oração pelos defuntos. O Papa Bento XVI também retoma o tema na sua encíclica sobre a esperança cristã. Bem, caros ouvintes, essa questão, né, do purgatório, acreditar ou não acreditar no purgatório, né? Eu, pessoalmente, tenho a seguinte proposição. É bom pensar que há uma possibilidade de restauração, de purgação dos nossos pecados, mesmo após a morte, né? Que Deus, na sua infinita misericórdia, é capaz de nos dar uma chance, né, para fazermos a nossa opção, né? Quer dizer, pagar as nossas dívidas, pagar os nossos pecados, as nossas penas, nesse estado de purgação, até a nossa alma alcançar o estado pleno para adentrar ao reino de Deus. Então, é bom pensar nisso, né? Essa chance é muito boa. E então, por outro lado, né, é bom pensar também que, né, na nossa oração, né, na nossa súplica a Deus, por aquelas pessoas que já partiram daqui, para as almas que já partiram, quer dizer, que Deus pode ouvir a nossa oração, a nossa prece a favor destas pessoas, né? Isso não vai nos fazer mal, pedir a Deus, suplicar, né, por as pessoas que já morreram. Além do mais, foram pessoas que conhecemos, que fazem parte da nossa vida, que influenciaram a nossa vida, enfim, ou não, mas nós mostramos o nosso desejo, a nossa súplica a Deus, suplicamos a Deus por estas almas, que Deus tenha misericórdia. Se Deus vai ouvir ou não a nossa prece, isso nós não sabemos, mas é bom mostrar generosidade, mostrar compaixão e oração também pelos mortos, né? Eu sou desse parecer. Porém, nós podemos já experimentar esse purgatório já aqui nessa vida, à medida que estamos num estado de desgraça. O que é esse estado de desgraça? É um estado sem graça, sem ânimo, sem vida,
né? É um estado de desânimo, de infelicidade, né? Um estado de sofrimento mesmo, existencial, né? De dores no espírito, dores na alma. Quer dizer, a gente pode vivenciar esse inferno já aqui na Terra, do ponto de vista subjetivo, do ponto de vista psicológico, do ponto de vista emocional, né? Agora, à medida que procuramos trazer para a nossa vida, para as nossas relações, sentimentos agradáveis, né? Nos encantar com a própria criação de Deus, com a natureza, com as plantas, com os seres humanos, enfim, com todas essas diversidades que o Senhor nos concede, tirando, abstraindo desta relação com as pessoas e com as coisas algo bom para a nossa alma, nós já começamos a adentrar nesse reino de Deus, nesse estado de graça, nesse estado de felicidade. Então, se você quer resolver toda a sua vida aqui, e a pergunta é, será se vamos resolver por mais puro que sejamos, por melhores que sejamos, será que não vamos ter as nossas faltas ainda, que precisa da benevolência, da graça de Deus, da sua misericórdia, da sua purificação? Então, vamos pensar sobre isso, né? Então, acreditar que Deus vai nos dar uma chance, né? Vai nos dar uma chance ainda no seu tribunal, né? Onde vai estar ajuizando. Então, que tem essa possibilidade da purgação dos nossos pecados, né? Que tem esta possibilidade. Então, viva, né? Acredite, que você já começa a vivenciar aqui o céu e o inferno. E esse estado de purificação, também esse estado de purgação, você já pode iniciar aqui. Nós estamos vivenciando um tempo quaresmal na nossa tradição cristã católica, esses 40 dias que nos lembra a passagem da escravidão para a libertação, da saída do Egito para a terra prometida, terra que corre leite e mel, em que as pessoas cultivavam a esperança de adentrar a esta terra, né? Esta terra que depois na cultura indígena vai chamada a terra sem males, né? Essa terra plena. E a Jerusalém celeste, essa terra plena, né? É o céu, esse estado de graça que nós também desejamos alcançar um dia. Mas já vamos vivenciar, procurar viver, nós temos a opção de vivenciar o céu e o inferno já aqui na terra. Então vamos procurando nas nossas relações trabalhar o nosso bem-estar, a nossa saúde física, a nossa saúde mental, para que possamos experimentar esse estado de graça. E a conversão passa por esse processo de resiliência, esse processo de adaptação, por esse processo de significação, de atribuir sentido novo às coisas, às realidades, né? Nos desprender de situações desagradáveis e desconfortáveis na nossa vida, estar bem conectado no momento presente e cultivar boa esperança para o futuro, né? Acreditando que no futuro ainda temos uma chance na misericórdia de Deus, né? E esta chance que Ele dá para a nossa conversão é algo que alegra o nosso espírito. Então, eu, nas minhas orações, gosto muito de rezar, pedir, orar a Deus pelas almas dos que já partiram, né? Não sei se Deus vai me ouvir, né? Se Ele me escuta, né? Mas eu faço, né? Faço e eu acredito que faz bem não só para estas almas que supostamente estão ou não no purgatório, não sabemos, mas faz bem também para mim, né? Saber que conheci uma pessoa, né? E que esta pessoa não está mais fisicamente entre nós e que nós queremos que esta pessoa adentre a eternidade, né? Apesar das suas fraquezas, apesar dos seus pecados. Então rogamos e pedimos a Deus,
né? Que Ele tenha compaixão, que Ele tenha misericórdia de nós e dos outros. Ele que pede que façamos as nossas orações até pelos nossos inimigos, por que não fazer para os nossos amigos, né? Para os nossos amigos. Então, caros ouvintes, muito obrigado pela sua presença. Esse é um tema muito interessante, né? Tem outros textos que nos levam também a explicações diversas sobre esse sentido, né? Espero que você não tenha se confundido ainda mais, mas que esse tema, de uma certa forma, tenha lhe ajudado, né, na sua reflexão teológica, né? Profunde, pesquise, né? Tenha a sua base bem fundamentada para você crer, né? Para crer. Então, fiquem todos com Deus e vem aqui o nosso convite. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, divulgue aí entre os seus amigos, porque trazemos sempre temas assim, temas da religião, da filosofia, da psicologia, das áreas das ciências humanas, para a nossa reflexão, para a nossa meditação. Que o Senhor nos abençoe e abençoe a todos, e até o nosso próximo encontro, se Ele nos permitir.